Bíblia no Salmo 56. Vamos pensar hoje um pouquinho a respeito desse salmo e falando sobre eu decidi, confio em Deus. E é sobre isso que nós queremos conversar na manhã de hoje. E eu quero ler com vocês então mais uma vez o Salmo 56, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Davi escreve esse texto e algumas bíblias já falam, né? Davi escreve esse salmo, e se você tem lá no cabeçário do salmo, você vai ver lá que Davi está escrevendo esse salmo quando os filisteus prenderam Davi em Gate. A história está lá em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi então está fugindo de Saul, e fugindo de Saul, então ele busca refúgio no sacerdote Aimeleque. E lá diante do sacerdote Aimeleque, ele diz que então está numa tarefa pedida por Saul. Davi mentiu naquele momento do texto. Davi mentiu. Ele estava fugindo de Saul. Aimeleque estava com medo. O que você está fazendo aqui, Davi, sozinho? E para então mediar aí, Davi fala assim: não, foi Saul que me mandou aqui numa mensagem, numa missão secreta, e eu estou aqui, tem alguns homens ali escondidos, onde eu vou me encontrar com eles, eu preciso de pão. E ali então Aimeleque dá o pão, né, que era oferecido no culto. Mas Davi pede uma espada, e a única espada que Aimeleque tinha era de Golias. Davi fala: não tem outra coisa melhor? Não. Então, se não tem outra, vai com essa mesmo. Mas ali, enquanto Davi estava diante do sacerdote, havia um homem fiel a Saul, que ouviu a conversa e já foi correndo para Saul dizer: Davi está aqui, escondido com Aimeleque. E aí Davi tem que fugir. E quando Davi foge, novamente, ele chega diante do rei de Gate. E os homens que estavam ali assessorando o rei de Gate disseram: mas esse não é Davi? Lembram que as mulheres cantam? E aí citaram: Saul derrotou os seus milhares, mas ele derrotou os seus 10 milhares, ou não me lembro agora qual foi a música. Davi então se fez de louco para fugir da mão do rei de Gate. E no versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 21, o texto bíblico diz assim: Davi teve medo. Agora eu fico imaginando Davi, um estrategista, Davi, né, um militar, Davi, um guerreiro, teve medo. E ele teve medo porque reconheceram ele e as pessoas achavam que ele estava ali para, né, tomar Gate, para vencer e batalhar contra o rei de Gate. E ali então ele ficou com medo de ser morto. Por isso ele se fez de louco, começou a babar, né? E aí disseram: manda esse homem embora. E aí Davi então consegue escapar do rei de Gate. É nesse contexto do medo de Davi que ele escreve o Salmo 56. E é nesse contexto do medo de Davi que Davi então ele faz uma declaração: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando começou a pandemia, talvez uma das coisas que eu mais tive que administrar foi o medo. Eu sei que enquanto muitas pessoas estavam com medo de serem contaminados ou serem infectados, talvez enquanto muitas pessoas estavam com medo de morrer, talvez enquanto muitas pessoas estavam com medo da economia, de perder o emprego, né? Muitos estavam com medo de falir, de quebrar, né? Do seu pequeno negócio desaparecer. Muitos estavam com medo, né, do que fazer no futuro. Eu estava com o meu medo. E o meu medo era: como está a minha igreja? Como está o meu povo? Como eu vou poder cuidar deles? Como eu vou poder olhar eles? Como eu vou poder saber como eles estão? Como eu vou poder... E ali então o meu grande exercício foi fazer com que a igreja pudesse se sentir de alguma forma assistida e de alguma forma preservada.
Então, dividimos os adolescentes. Naquela época, os conselheiros de adolescentes e jovens faziam pequenos grupos com eles, batiam papo. Tinha Zoom para tudo quanto é lado da igreja. Surgiram os pequenos grupos de oração. Quantos WhatsApp? Começamos pelo Zoom, depois fomos para o WhatsApp. Quantos grupos de oração que surgiram? E ali estávamos então. Comecei com as lives de sexta-feira para falar um pouquinho sobre a família Nova Jerusalém, trazia convidados da própria igreja para falar sobre a sua vida. Era o tempo da sexta-feira com a família Nova Jerusalém. Profissionais, da igreja falavam naquela live e nós batíamos papo. E assim foi então uma maneira de eu tentar fazer com que a igreja se sentisse conectada, porque o meu grande medo era como o meu povo está. Porque nada substitui esse contato visual. Você pode dizer que está bem, mas quando eu olho nos seus olhos, quando eu olho no seu rosto, eu sei que talvez você não esteja tão bem como você está me dizendo que está. E esse era o meu grande medo, mas eu não tinha outra alternativa. A única coisa que eu poderia fazer é confiar que Deus sabia o que estava fazendo, que Deus continuava no controle, que Ele não havia sido pego de surpresa. Mas foi um tempo de muito medo, de muita aflição que eu vivi, que eu passei, que talvez não tenha sido diferente de vocês. Cada um de nós com os nossos medos, cada um de nós com as nossas aflições. E foi naquele tempo que eu aprendi um princípio, que Davi está reforçando aqui conosco na manhã de hoje. Confiar em Deus não é uma questão emocional, é uma questão racional. Confiar em Deus é uma decisão. Davi, ele tomou uma decisão. Quando ele sentiu medo lá em Gate, quando ele sentiu medo naquela situação, quando ele se fez de louco, foi um grande personagem, um grande ator, para poder fugir. Ele fez isso movido pelo medo e foi uma grande decisão, foi uma grande lição que ele aprendeu. A partir de hoje, versículo 3: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Ou seja, é uma decisão. Na manhã de hoje precisamos entender que confiar em Deus não depende das nossas emoções, porque se nós formos esperar as nossas emoções nos impulsionar a confiar em Deus, nós estaremos numa situação difícil. Olha, as circunstâncias mostram claramente que a situação é difícil. A vida tem mostrado claramente que os dias são trabalhosos. As nossas emoções têm sido atacadas o tempo todo diante dos fatos que estamos convivendo, diante das situações pelas quais estamos passando, diante das adversidades que estamos administrando. Se você for esperar o seu coração dizer confie em Deus, você jamais confiará em Deus. Agora lembre-se, você precisa fazer como Davi, que não apenas neste texto tomou a decisão de confiar em Deus, mas quando você vai, por exemplo, para o Salmo 23, tão conhecido, o Salmo do pastor. Você se recorda do versículo 4 do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Quando Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e as minhas emoções tendem a temer, ainda que eu tenha que enfrentar problemas difíceis na minha vida, e as minhas emoções tendem a me travar, ainda que eu tenha que enfrentar inimigos ferozes, e a minha emoção tende a me levar a deitar mais um pouco, e a dormir mais um pouco, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A ideia de não temerei mal algum é a ideia, continuarei confiando em Deus, continuarei confiando no pastor que não me deixa faltar nada, continuarei confiando no bom pastor que continua me levando a pastos verdejantes, continua me fazendo deitar, continua me dando água, continua me protegendo, continua me cuidando de mim, porque Ele é sábio e amoroso. Ele não trabalha contra mim, Ele trabalha ao meu favor. O mesmo Davi vai dizer, por exemplo, no Salmo 16, versículo 8, que existe um Deus que vai à nossa frente. Olha o que o texto bíblico diz no Salmo 16, versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Qual é a ideia
que Davi está dizendo no Salmo 16, versículo 8: sempre tem o Senhor diante de mim. É a ideia então de cuidado, de alguém que está, me protegendo, de alguém que está me amparando. Então Davi poderia estar dizendo assim: sempre continuarei confiando em Deus. A ideia de Deus à frente, também a declaração de Davi de confiança. Mas confiança é uma decisão. Confiança não é, uma orientação emocional, é uma decisão racional. E eu me lembro de um momento bem difícil da minha vida financeira. Anos atrás nós tínhamos comprado um apartamento no Jardim da Saúde, lá na zona sul de São Paulo. E as coisas começaram a apertar, e honrar o financiamento estava sendo muito difícil. E nós então ainda morávamos numa casa, de aluguel, e estávamos pagando na planta o apartamento, até que o apartamento pudesse ser entregue e nós pudéssemos fazer a mudança. E não foi um tempo nada fácil, mesmo depois quando mudamos, não foi um tempo nada fácil honrar com o financiamento daquele apartamento. Mas eu me lembro, numa manhã, nós morávamos naquela ocasião próximo do apartamento que hoje eu moro, ali na Vila Prudente, na Vila Bela. E nós morávamos num sobrado, era alugado de um irmão da igreja. Então, toda vez que eu alugo, eu não sou muito bom para alugar casa, irmãos, porque toda vez que eu alugo, eu não tiro nada, não mexo nada na casa, e sempre devolvo a casa melhor do que quando aluguei. E naquela sala havia um grande piano, porque a irmã tocava piano. E eu me sentei no sofá naquela manhã, com o coração bem triste, bem apertado. As dívidas, consumindo a gente, e você sabe, você que já passou por um momento financeiro delicado, quanto é difícil olhar para o cheque especial negativo, quanto é difícil ficar recebendo o telefonema: quando que você vai pagar, quando que você vai pagar? Isso é tudo muito difícil. Eu estava muito triste naquela manhã, muito triste naquele dia. E eu me lembro que, olhando para aquele piano, eu disse: Pai, eu queria saber tocar agora esse piano, uma música de louvor e adoração ao Senhor. Mas como eu não sei tocar, a minha adoração ao Senhor vai ser esta. E eu fiz essa seguinte oração: Pai, a partir de hoje eu decido parar com o ciclo vicioso de pegar empréstimo para pagar empréstimo. Sabe quando você entra nesse ciclo? Você, tem cobertor curto, você tem que vender a janta para comprar o almoço. Eu estava nessa situação, eu vendia a janta para comprar o almoço. Eu entrava num financiamento para pagar outro financiamento. E eu fiz esta oração: Senhor, num gesto de adoração, a minha oração é esta: eu não pego mais nenhum empréstimo a partir de hoje. Se meu nome ficar negativado, vai ficar negativado. Se tudo explodir, tudo vai explodir. Mas eu me rendo. Não vou mais lutar para resolver com as minhas próprias forças e da minha própria maneira. Não importa o que aconteça. Não importa se por isso eu perca, se eu perco o meu emprego. Não importa se por isso as pessoas pensem mal de mim. Não importa. Eu errei e eu não vou continuar errando. E a partir daquele dia, eu não peguei mais nenhum empréstimo e pagava o que era possível pagar. Tomei a decisão de não deixar a minha família passar fome e tomei a decisão, de cuidar da minha família. E deixei estourar tudo, irmãos. E quando eu deixei estourar tudo, eu disse: Pai, eu só tenho uma possibilidade na manhã de hoje: confiar no Senhor. E confiei que Deus daria estratégia, Deus daria sabedoria, Deus enviaria recursos, Deus mudaria aquela história. Não é uma decisão fácil, porque nós temos valores, nós temos princípios, e uma coisa que nós que amamos a Jesus não queremos, mesmo que
né, não fôssemos cristãos, eu recebi uma orientação, né, familiar de que, filho, a única coisa que você tem é o seu nome, preserve-o sempre. Sabe essa coisa? Mas não tinha outro jeito. Aquilo estava me consumindo, me derrotando, e foi a decisão que eu tomei. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, aconteceu o que o princípio nos ensina, e que eu quero dividir com vocês. Escolha confiar em Deus, e nossos sentimentos acabarão indo na mesma direção. O grande erro que nós cometemos: eu espero emocionalmente confiar em Deus, para que racionalmente eu possa então acontecer. Não, é o contrário. Confie em Deus racionalmente, e as suas emoções começam a acompanhar você, começam a acompanhar a tua decisão, e as suas emoções começam a ser ajustadas, e as suas emoções começam a sentir paz de novo, e as suas emoções começam a sentir segurança de novo, e você começa a ver Deus agindo, e você começa a ver Deus trabalhando. E foi assim que aconteceu. Daqui a pouquinho, né, Deus toca no coração de alguém, e uma oferta cai na minha conta, e eu pago isso. Daqui a pouquinho vem um aumento e a gente paga aquilo. Daqui a pouquinho, né, a gente refaz o orçamento, corta algumas despesas e as coisas vão andando. Daqui a pouquinho eu saí do aluguel, fui então para o apartamento, e aí já melhorou mais um pouco. E aí chegou o momento de nós decidirmos pela venda do apartamento, lá no Jardim da Saúde. E eu não queria vender, mesmo tendo uma situação financeira bem difícil, não queria vender o apartamento lá no Jardim da Saúde. Era como um sonho que nós estávamos realizando. O primeiro apartamento, no lugar que nós pensamos, no lugar que nós queríamos estar, numa região de São Paulo que nós queríamos viver. E aí veio de novo a necessidade de confiar. Mas parece que às vezes a gente aprende uma lição e esquece rápido. E de novo eu estava em crise. E de novo eu estava sentado no sofá da minha casa. E aí Deus falou: volte lá atrás. Lembre-se do piano. O que foi a decisão que você tomou lá? Tome aqui. E já muitas pessoas haviam visitado a nossa unidade e só havíamos recebido não, 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 não. Até aquela manhã que eu disse: Pai, não dá mais, eu vou voltar. E Deus me lembrou do piano, e eu fiz a mesma oração novamente: Pai, confio em Ti, abro mão do apartamento. E naquela semana veio um casal de jovens. Quando eles entraram no apartamento, eles foram embora, a Lília disse assim para mim: nossa, esse apartamento é a cara deles, combina com eles, como eu gostaria que eles comprassem, como eu me sentiria feliz de poder vender para este casal. E passam-se 2 dias, e aquele casal confirma a compra, e nós vendemos lá, compramos aonde estamos, e a vida continuou. As minhas emoções acompanham a minha decisão, e não nos levam, muitas vezes, a uma decisão. Talvez na manhã de hoje você esteja esperando a sua emoção dizer qual é a decisão que você tem que tomar na direção de confiar em Deus. Eu quero que você inverta essa lógica, decida em confiar e deixe que as suas emoções o acompanhem. Deixe que as suas emoções vejam Deus agir, Deus trabalhar e Deus mudar a história. Então, confiar em Deus é uma decisão. Decida na manhã de hoje confiar em Deus. Segundo, confiar em Deus é uma necessidade. Olha o que o texto bíblico diz. Vamos lá voltar para o versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo. Ou seja, Davi já partia do pressuposto de que o medo que ele havia sentido lá diante do rei de Gate não seria a única vez. Ele voltaria a sentir medo. Ele voltaria a ter que enfrentar o medo. Quando eu estiver com medo, ou seja, você vai enfrentar o medo muitas vezes na história da sua vida. Você vai passar por adversidade muitas vezes na história da sua vida. Você vai passar, como falamos domingo passado à noite, por provações muitas vezes na história da sua vida.
Mas nós podemos fazer direito, nós podemos fazer diferente, né? O texto bíblico diz: quando eu estiver com medo, qual é a decisão de Davi? Confiarei em ti. Porque confiar em Deus é uma necessidade. E para que nós possamos então nos fortalecer e vencermos este medo, nós precisamos nos apegar nas promessas de Deus. Olha o que o texto bíblico diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sentir medo é uma realidade. Mas olha o que o texto de Hebreus diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, e é aí que eu quero que vocês se apeguem: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esta é a promessa que nós devemos nos apegar, a promessa de que jamais estaremos sozinhos. Esta é a promessa que nós devemos nos apegar, lembrando que eu posso confiar em Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é sábio e porque Ele é amoroso, porque Ele trabalha em nosso favor, Ele não trabalha contra nós, Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem, Ele nunca vai dar as costas para nós, Ele nunca vai nos desamparar. Então, é uma necessidade, e essa necessidade passa pelo sentimento de nos apegarmos às promessas de Deus. Vamos nos recordar mais uma vez de Jó. Jó, em sua aflição, ele fez uma declaração muito importante, que eu quero ler com vocês novamente, esta declaração de Jó, que está lá no versículo 8, até o versículo 10 do capítulo 23. Jó diz assim: mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando ele vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Vamos parar por aí. Não é assim que, como nós já dissemos em outras mensagens, não é assim que muitas vezes nós nos sentimos quando nós estamos com medo? Parece que Deus está sempre do lado oposto do nosso. Eu corro para cá, Ele corre para lá, fugindo de mim. Eu corro atrás dele, Ele corre para o outro lado, fugindo de mim. É assim o sentimento de Jó. Mas olha a declaração de confiança de Jó, igreja. Olha o versículo 10. Olha a declaração que Jó faz da confiança que ele tem em Deus. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. O que isso significa? Jó está dizendo: eu estou sendo lapidado, eu estou sendo purificado como ouro. Deus conhece o meu caminho, e Ele está trabalhando em minha vida, e Ele está me lapidando, e Ele está me colocando no fogo, me derretendo, para que eu seja um ouro mais puro ainda, e para que eu possa então ser mais desejável, e para que eu possa abençoar mais. O versículo 10 é a declaração de confiança de Deus, de confiança de Jó em Deus. Mas vejam, as emoções de Jó estavam apontando para um lado, mas ele diz: eu preciso confiar em Deus, não há outra possibilidade. Enquanto as minhas emoções estão dizendo: eu vou para a direita, Deus vai para a esquerda. Eu ando para frente, Deus vai para trás. Eu subo, Deus desce. Eu desço, Deus sobe. Ele diz: mas Ele conhece o caminho. Eu preciso confiar, eu preciso descansar nisto. Eu necessito desta confiança. Por isso eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Já preguei na igreja 2 vezes a respeito desse texto. Quando Pedro, olhando para aquela igreja sofrida, aquela igreja perseguida, aquela igreja, ferida, no final da sua carta, ele também nos incentiva a confiar em Deus como uma necessidade. Não apenas mais como uma decisão, mas como uma necessidade. Pedro olha para aquela igreja ferida e diz: lancem, confiem, depositem, entreguem a Ele toda a sua ansiedade, todo o seu temor, todo o seu medo, toda a sua preocupação. Você não tem outra coisa a fazer. Você não precisa ficar dependente de um ansiolítico, você não precisa ficar dependente de tratamento. E eu não estou denegrindo o tratamento, porque há momentos que precisamos.
Mas eu estou tentando mostrar para vocês que Pedro está olhando para aquela igreja ferida, dolorida, né, traumatizada, e dizendo: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele se importa com vocês, porque ele tem cuidado de vocês, porque ele se preocupa com vocês, porque ele é sábio e amoroso. Ele é sábio e amoroso. E Davi vai dizer: quando eu estiver com medo, ele sabe que o medo seria uma realidade na sua vida, e por isso ele entrega a sua vida com uma necessidade de confiar em Deus. É uma necessidade de confiar. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não te deixou, não te abandonou. Mas quando eu estava lendo o texto bíblico, vamos voltar lá para o Salmo 56. Quando eu estava lendo o texto bíblico, eu fiquei me perguntando a respeito de como eu poderia entender esta pergunta que Davi faz no final do capítulo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? E aí eu pensei que confiar em Deus é uma atitude de reparação. Quando nós fazemos uma reparação histórica, o que nós estamos querendo dizer com isso? Corrigir um erro histórico do passado, né? Fala assim, precisamos fazer uma reparação histórica familiar, né? Precisamos corrigir um erro que foi feito no passado, uma mentira que foi dito, uma decisão que foi tomada, um sentimento que foi alimentado, e ali nós precisamos reparar o nosso histórico e então mudar aquela realidade. Quando a gente fala sobre uma reparação social, muitas vezes devolver a alguém um dinheiro que tomamos, dar a alguém alguma coisa que eles precisam e que nós podemos dar. E aqui eu estou falando sobre uma reparação espiritual. Quando Davi faz a pergunta, que poderá fazer-me o simples mortal? Eu pensei, eu preciso colocar Deus no lugar dele, e eu preciso colocar a mim, que sou um simples mortal, no meu lugar. E quando eu falo então sobre reparação, eu preciso entender que esse Deus soberano, sábio e amoroso me ensina que talvez nós não confiamos totalmente em Deus porque nós caímos em algumas armadilhas quando não colocamos Deus no lugar dele, fazendo essa reparação espiritual, e nós no nosso lugar. Você acha que é fácil confiar em Deus quando as coisas estão ruins? Não, nada fácil. Nada fácil confiar em Deus quando as coisas estão ruins. Mas eu penso que seja mais difícil confiar em Deus quando as coisas vão bem. Talvez seja mais difícil confiar em Deus quando tudo está andando bem. E nós precisamos fazer essa reparação espiritual, colocando Deus no lugar dele e nós em nosso lugar. E a primeira armadilha que nós caímos é a armadilha de confiar nas bênçãos. Nós confiamos nas bênçãos, e porque confiamos nas bênçãos, achamos que está tudo bem, e aí não precisamos de Deus, porque está dando tudo certo, e aí eu posso caminhar sem Deus, eu posso andar sem Deus, eu posso viver sem Deus, eu posso tomar as minhas decisões sem Deus, eu não preciso mais consultá-lo, porque eu consulto quando as coisas estão ruins. Quando as coisas estão bem, eu confio na força dos meus braços, eu confio nas forças das minhas pernas, e esse é o grande erro que nós cometemos, porque nós entendemos que somos os provedores desta bênção. Fui eu que conquistei, fui eu que consegui, é o meu currículo que fez isso, foi a minha formação acadêmica que fez isso. Esse é um grande perigo que nós cometemos. Esta é uma grande armadilha que nós caímos. Não era assim que Deus estava tentando mostrar ao povo de Israel, quando lá no deserto Ele mandou o maná. Olha comigo o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Vocês conhecem o texto. É o tempo do povo de Israel ser suprido das suas necessidades. É o tempo do maná ser entregue. E o texto bíblico diz, assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês
Olha isso, mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mostrar àquele povo que eles precisavam confiar em Deus, que não era a expertise deles que os sustentavam, que não era o currículo deles, que não era o salário deles, mas era Deus, porque todas as coisas provêm de Deus. Como Coríntios diz, como eu posso ser orgulhoso se tudo que eu tenho é Deus quem me dá? A grande armadilha que nós podemos cair não é quando as coisas estão ruins, mas é quando as coisas estão bem e tudo está bem. E a gente relaxar, descansar e já não mais depositar nossa confiança em Deus e fazer tudo pelo nosso jeito. Olha o que o texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 nos diz. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Os dias bons, não foi você quem fez. As vitórias, não foi você quem conquistou. As conquistas não foram suas. Confie em Deus quando tudo estiver bem também. E aí eu quero ensinar esse princípio para vocês. Na adversidade, temos a tendência de duvidar do cuidado paternal. Foi o que Jó disse. Vou para a direita, parece que o senhor vai para a esquerda. Na adversidade temos a tendência de duvidar do cuidado paternal de Deus. Mas na prosperidade temos a tendência de nos esquecermos dele. Se quando a coisa está ruim, nós duvidamos do cuidado paternal, soberano, sábio e amoroso. Quando as coisas estão bem, nós temos a tendência de nos esquecer do cuidado paternal de Deus, sábio, amoroso, soberano. Por isso, fuja desta armadilha. Confie em Deus, mesmo quando as coisas estiverem boas. Segundo perigo que nós temos, de confiar na provisão e não no provedor. Olha comigo Provérbios capítulo 18, versículos de 10 a 11. Temos a tendência de confiar na provisão e não no provedor. Temos a tendência de confiar no salário e não quem nos dá o salário. Temos a tendência de confiar então no médico e não quem tem o poder de curar, ainda que o médico seja um instrumento de cura. Temos a tendência de confiar na minha habilidade, de gerenciamento e não naquilo que Deus pode fazer. Então, olha o que Provérbios 18 diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ele e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Fica nesse texto. Olha comigo devagar esse texto. Eu vou até abrir a Bíblia para que eu não perca o raciocínio com vocês. Provérbios 18, 10 e 11. Olha o que o texto bíblico. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Os justos correm para a torre forte e estão seguros. Mas o que é a torre forte? O nome do Senhor. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Aqui Deus não está falando sobre riqueza e justiça. Porque tem muita gente que é rico e injusto, mas tem muita gente que é rico e justo. Então, a relação de Provérbios não é entre a riqueza e a justiça. A relação de Provérbios é entre em quem confiamos e no que confiamos. E Provérbios vai dizer assim: se você confiar no nome do Senhor, ele é uma torre forte. Agora, se você confiar na força dos seus braços, se você confiar na provisão e não no provedor, você imagina que tem segurança, você imagina que tem uma cidade murada, você imagina que tem proteção, mas a qualquer momento aquela parede, aquele muro vem ao chão. O grande perigo da confiança em Deus é confiar na provisão e não no provedor.
Quantas histórias se repetem no nosso Tatuapé? Quantas histórias que se repetem no nosso Tatuapé se repetem no mundo? Grandes empresários que falem e se suicidam, porque confiavam na provisão. Tira a provisão, acabou a vida. Não confie na provisão. O texto a seguir nos ensina um princípio que nós também não podemos esquecer. Não confiar na provisão não significa não saber da importância dela. Olha o que o Salmo 44:10 diz. 44:6. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória. Mas se você for olhar o Salmo, o salmista não jogou o arco fora. Ele não confia no arco, mas ele não joga o arco fora, porque ele pode precisar do arco. Ele não confia na espada, mas ele não joga a espada fora, porque ele pode precisar da espada. Eu não confio no salário, mas nem por isso eu vou gastar o meu dinheiro de qualquer jeito. Eu não confio no médico, mas nem por isso eu não vou ao médico. Eu não vou jogar o arco fora, eu não vou jogar a espada fora, mas eu não coloco a minha confiança no arco e na espada. Eu não coloco a minha confiança na provisão, e sim no provedor. Vocês conseguem entender a relação? Por isso, guarde esse princípio. Pensando no texto de Provérbios, nossa cidade será murada por qualquer coisa que confiamos que não seja Deus. Qualquer coisa que confiamos que não seja Deus, é a maneira em que nós muramos a nossa cidade. No caso de Provérbios foi o dinheiro. Talvez você esteja levantando muros imaginários na sua história, porque você está confiando na provisão e não no provedor. Confie no provedor na manhã de hoje, igreja. Não caia nessa armadilha. Terceira armadilha que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes nós temos disposição para confiar em nós mesmos. Qual que é a diferença do que eu já falei para este momento? Quando as crises são administráveis, nós vamos administrando. Essa é uma armadilha. Quando a gente acha que ainda as coisas estão sob o nosso controle, quando a gente acha que ainda eu tenho domínio, não escaparam pelos dedos, né? Então eu tenho uma disposição para confiar em mim mesmo. Cuidado com isso. Não é porque a crise é administrável que você tem que andar pelas suas próprias pernas. Continue confiando em Deus. Porque o princípio qual é? Só iremos aprender a confiar em Deus nas grandes coisas ou nas grandes crises quando confiarmos neles nas crises cotidianas do dia a dia. Então Deus é pedagógico, como nós já falamos. Ele vai nos dando crises pequenas para fortalecendo os nossos músculos. Vem uma crise pequena, você confia nele, seus músculos se fortalecem. Vem outra crise pequena, você confia nele, seus músculos se fortalecem. E aí quando vem a crise grande, você já está um Hulk. E aí você sofre menos. Como nós desperdiçamos, por isso que eu estou usando nós, porque eu também o faço. Como nós desperdiçamos as crises pequenas, sofremos muito nas grandes crises, porque não criamos músculos lá atrás. Confiar em Deus é permitir que Ele crie os músculos na sua espiritualidade, diante das coisas pequenas que acontecem, para enfrentar as grandes lutas da vida. Eu não sei se você já está na grande luta da sua vida. Talvez você olhando para o seu momento diga assim: pastor, se essa não for a grande luta da minha vida, eu não sei o que vem pela frente. Mas não pense no que vem pela frente. Crie músculos agora, para que quando você tiver que enfrentar algo maior do que você está enfrentando, você esteja forte, você esteja preparado. Confiar em Deus é uma decisão. Confiar em Deus é uma necessidade.
Confiar em Deus é uma reparação. Coloque Deus, de fato, no lugar que Ele tem que estar na sua história. Coloque você no seu lugar da sua história. O que é que o mortal pode fazer em nós? O que é que o mortal pode fazer por nós? Nada. Ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, a não ser o poder que o damos a eles. As mentiras deles só se tornam verdade se nós assumirmos as mentiras deles para as nossas vidas. As acusações dele só tornam verdade se nós assumirmos as acusações dele como verdade nas nossas vidas. As afrontas dele só tornam verdade se nós assumirmos como verdade para as nossas vidas. As perseguições, elas só se tornam reais se nós continuarmos alimentando esta realidade. Não é assim que a gente aprende desde criança, quando a gente volta chorando para casa, porque um amiguinho da escola, na época não tinha bullying, hoje é tudo bullying, eu não sei quem estava errado. Quando um amiguinho da escola faz um bullying em nós, coloca um apelido. E aí, a gente chega chorando em casa. O que é que a mamãe fala para nós, logo de pequenininho? Filho, não dê atenção, porque se você ficar ligando, aí o apelido pega. É assim também com a vida, depois de grande. Tem muitos apelidos que estão pegando em nós, porque nós estamos acreditando nos apelidos que querem colocar sobre nós. Como a gente cresce, a gente troca a palavra apelido por estigma. Estão tentando te estigmatizar. Só vai acontecer se você acreditar, se você pegar, se você der voz para isso. Então aproveite as pequenas lutas para criar músculo. E a minha oração, o meu desejo, é que esta semana você possa fazer a declaração que Davi fez no Salmo 56. Que possamos essa semana sempre fazer como Davi fez, e sempre fazer a declaração que Davi fez. E qual foi a declaração que Davi fez? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Você pode esquecer de toda a mensagem. Talvez você vai se lembrar da ilustração que eu contei. E talvez muitas das outras coisas que eu falei você venha se esquecer esta semana. Não tem problema. Mas não se esqueça disso, por favor. Faça como Davi. Esta semana, quando você estiver com medo, confie em Deus. É a minha oração por você, neste domingo de manhã, e que você leve para a semana.